Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso estudo. Hoje vamos mergulhar em um versículo curto, mas extremamente desafiador. Em Mateus 7, versículo 6 está escrito: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Percebam que Jesus está nos ensinando sobre o discernimento espiritual, visual e mental que devemos ter. E é sobre a importância de saber com quem compartilhamos as verdades preciosas do Evangelho. Então, se você quer entender o significado mais profundo dessa advertência, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que você sempre ouviu sobre este texto. Deixe nos comentários logo depois. Qual é a sua dúvida? Deixa também nos comentários. Estamos prontos para responder. Não nós, mas a palavra de Deus. Vamos mais uma vez. Mateus 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, a vos despedacem. Esse versículo contém uma das advertências séria e cheia de imagens vívidas. Vamos agora desmembrá-lo. Então o versículo começa falando: não dê aos cães as coisas santas, nem lancem aos porcos as vossas pérolas. O que são cães e o que são os porcos aqui ensinado pelo Senhor Jesus? No contexto judaico, no primeiro século, esses animais eram considerados impuros. Para quem não sabe, os cães não eram animais de estimação domésticos que conhecemos hoje. Antes, eles viviam pelas ruas alimentando de lixo e também de carniça. Era símbolo de impureza e também desprezo. E os porcos, muitos sabem, era o auge da impureza, ritualística ali para um judeu. Em Levítico 11:7 fala a respeito disso. Um judeu piedoso, na verdade, ele não criava nem tocava em porcos. Então a pergunta que deixa é: então quem Jesus está descrevendo? Não se refere a grupos étnicos, como os gentios, por exemplo, ou pessoa por sua posição social. Na verdade, refere-se àquelas pessoas que, após ouvirem a mensagem do Evangelho, as rejeitam deliberadamente, ou seja, de propósito, intencionalmente, com zombaria ou com desprezo, ou simplesmente por arrogância não quer ouvir. Essas, na verdade, mostram um coração endurecido e hostil à verdade, que é a palavra de Deus. O que são as coisas santas e pérolas? Trazendo logo para o contexto de hoje, isso quer dizer a palavra de Deus, o discernimento, o ensinamento da palavra. Então, o Senhor Jesus está querendo nos dizer o seguinte: assim como não deve oferecer carne sagrada a cães ou jogar pérola aos porcos, porque não reconhecem o seu valor e acabam pisando, também assim não se deve insistir em apresentar as verdades sagradas do reino para aquelas pessoas que demonstram desprezo deliberado e hostilidade aberta por elas. A ideia não é não preguem o evangelho aos pecadores, e sim a ideia é não insista em oferecer as verdades mais profundas do reino àquelas pessoas que têm um coração endurecido e acaba rejeitando de alguma forma, qualquer forma, seja ela qual for. Essas pessoas que rejeitam as palavras são consideradas por Jesus como porcos ou cães, porque não sabem o valor das coisas. E agora o Senhor Jesus também traz um alerta, na verdade, sobre um perigo. Olha só: para que não as pisem com os pés e, quando voltarem, não as despedacem. Então o Senhor Jesus descreve as duas reações perigosas para aquelas pessoas que acabam ouvindo sobre o Evangelho e o resultado que acabam trazendo. Quando o Senhor Jesus fala que elas pisam, isso significa que elas acabam desprezando e profanam aquilo que é precioso para Deus. E quando ele fala que elas voltando-se vos despedacem, então, depois de desprezar, elas vão acabar despedaçando aquela pessoa que levou a palavra, ou seja,
ela volta contra aquela pessoa que as ofereceu. Ou seja, a hostilidade não fica apenas ali naquilo que recebeu. Há pessoas que rejeitam a mensagem e também se tornam agressivas e até perseguidoras contra o Evangelho. Isso existe ainda no dia de hoje, infelizmente. Há momentos que precisamos discernir quando alguém está com o coração endurecido. E nós devemos não insistir em oferecer aquilo que é santo a quem só a profanará a palavra. Veja agora o que aconteceu em Atos 13, 44 ao 51, quando ali os judeus em Antioquia da Pisídia rejeitaram a palavra com blasfêmia. Paulo e Barnabé declararam: eis que nós voltamos para os gentios. Ou seja, eles não continuaram ali insistindo com aqueles corações endurecidos. E como nós lidamos com esse tipo de pessoa que tem um coração endurecido, orgulhoso ou escarnecedores? Use a palavra de Deus. Provérbios 9, 7 e 8 vem dizendo: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o ímpio recebe mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça, ou seja, não te odeie. Repreenda o sábio e ele te amará. Ou seja, temos que ter o discernimento e entender quem realmente está preparado para ouvir a palavra de Deus, porque nem todos estão preparados para ouvir. O Evangelho é para todos. Por isso, o Senhor falou que o Espírito Santo é que nos guiaria até as pessoas corretas. Não é porque meu coração, porque eu penso, porque eu acho, não. Não é um sentimentalismo no qual vai ali nos guiar a quem recebe ou não recebe, a quem deverá receber ou não a palavra, mas sim é pelo Espírito Santo. Jesus falou que o homem, a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo é como um vento, não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Então é preciso o quê? Sabedoria. Depois, intimidade com Deus. E depois o quê? Discernimento. E todas essas coisas conseguimos pela busca. Tudo é busca, meus irmãos. Nada conseguimos. Senhor Jesus falou que sem mim vocês nada poderão fazer. E só conseguimos aquilo que é de Deus buscando. Então vamos resumir aqui agora. Mateus 7, versículo 6, é um chamado ao discernimento espiritual. E o Senhor Jesus nos ensina que as verdades do Evangelho são santas e preciosas. Também nem todos as receberão, outros rejeitarão. Devemos usar de sabedoria, discernimento e também ter esse contato com o Espírito Santo para que ele venha nos guiar até as pessoas corretas. Agora, olhe o encaixe perfeito dessa palavra. Mateus 10, 14 e 15. Se alguém não vos receber, nem ouvir as suas palavras, saia daquela cidade, daquela casa, sacudam a poeira dos seus pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E isso, meus irmãos, é para aquele lugar local onde o Senhor levar. E se caso essas pessoas daquele lugar não receber a palavra, então deve-se fazer o seguinte: sacudir a poeira dos pés. E vida que segue. Sempre oramos, é claro, para que essas pessoas venham se converter. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Deus abençoe a todos, meus irmãos.